Rebeliões regenciais. Bom, o período regencial foi um período de instabilidade política, mas de, mais que tudo isso, má gestão. E uma má gestão gera o quê? Gera desigualdade, gera reivindicações e gera grupos descontentes. Então é isso que a gente vai ver. As revoltas que a gente vai ver, se vocês notarem, elas não são todas do mesmo grupo social. Então temos escravos se rebelando, temos indígenas, temos quilombolas, mas também temos uma classe média e na Farroupilha temos uma elite e uma classe média. Então são todos os segmentos da sociedade que estão se rebelando contra as regências nesse momento, certo? Quando começa o segundo reinado, essa situação dá uma melhorada. E justamente o segundo reinado começa por essa necessidade de um apaziguamento, não sei se posso dizer isso, mas enfim, de uma paz interna no império, que a gente não encontra aqui no período regencial. Bom, a primeira rebelião é a cabanagem, certo? Deixa eu só virar um resumo aqui também. A primeira rebelião é a cabanagem. Bom, cabanagem, por que o nome? Cabanagem. Bom, ela acontece na província do Grão-Pará, que se a gente olhar no mapa do Brasil atual, seria Pará, Amazonas, essa região ali do norte. Ela dura 5 anos, acontece de 1835 a 1840. Como o próprio nome diz, cabanagem. Por que cabanagem? Porque os seus revoltosos viviam em condições muito precárias de habitação, de vida também, mas de habitação, que dá o seu nome, porque eles viviam em cabanas, verdadeiras cabanas. Quem são os revoltosos aí? São negros, escravos, são indígenas e são quilombolas, ou seja, escravizados que conseguiram fugir dos seus senhores. Bom, essa rebelião ela é muito peculiar por um aspecto. Qual é o aspecto? O povo, ou seja, esses 3 grupos que eu acabei de mencionar, conseguem assumir o governo. Então, eles chegam a assumir o governo na província do Grão-Pará por 5 anos, por toda a duração da revolta. Se a gente olhar ali a sua data, 1835 a 1840, 1840 é quando começa o segundo reinado. Então, essa também é uma marca. A gente tem período regencial instável, segundo reinado estável. Então, essa diferença também é muito perguntada nos vestibulares. Bom, o povo assume o poder por 5 anos, reivindicando terras e melhores condições de vida. Lembrando que aqui a gente tem uma desigualdade muito maior do que a que nós já temos hoje. Temos as terras concentradas nas mãos dos latifundiários, temos as riquezas concentradas nas mãos dos latifundiários, os escravizados sendo maltratados, tendo a sua mão de obra explorada, os indígenas perdendo suas terras, sendo explorados também algumas vezes, e os quilombolas, mesma situação. Esse governo de 5 anos, popular, fazia oposição ao governo, oposição à regência Una. Bom, mas qual é o desfecho? O desfecho, em 1840, é uma repressão da revolta. O povo sai do governo, se elege de novo presidente de província, e aí já estamos no segundo reinado. A maioria, se um dia você tiver que chutar qual foi o desfecho da revolta popular, pode ter certeza que ela foi reprimida, porque é o que acontece 99% das vezes. A revolta popular é sempre reprimida, certo? Bom, próxima revolta, revolta dos malês, cai bastante também. Aconteceu em 1835, e o principal aspecto que vão te perguntar com certeza no Enem, principalmente, é que ela foi idealizada por escravizados islâmicos, certo? Então, essa é a peculiaridade da revolta dos malês. Não eram simplesmente negros vindos de qualquer parte da África, eram negros escravizados que tinham crenças no islamismo. Então, o que acontece? Eles queriam fundar uma república islâmica na Bahia. Eles queriam independência na Bahia e fundar uma república islâmica somente composta por negros na Bahia. Com certeza, você já pode imaginar que ela foi reprimida violentamente. Os revoltosos foram torturados, porém não mortos. Por que não mortos? Porque eles representavam a mão de obra dessa província, da Bahia. Então, você não vai matar a sua mão de obra. Foi esse o pensamento da época. Então, eles foram somente torturados. Somente, né? Mas enfim. Bom, temos a Sabinada. A Sabinada também acontece na província da Bahia, de 1837 a 1838. Qual era a ideia da Sabinada? É uma ideia tanto quanto idealizada, mas, bom, a Sabinada queria proclamar uma república na província da Bahia,
até a Dom Pedro II atingir a sua maioridade. Então, qual era a ideia? Então, a gente proclama uma república. Quando Dom Pedro II atinge a sua maioridade, a gente volta a ser uma província brasileira. É lógico que isso não ia pegar bem, né? Você acha? Você vira a república, depois você volta a parte do império de novo? É lógico que isso é totalmente idealizado e com certeza foi reprimido. Bom, essa revolta não foi idealizada. Foi idealizada pelo povo, não era elite, mas era uma classe média. Então a gente pode perceber isso pelo nome da revolta, Sabinada, ela leva o nome do seu líder, Dr. Sabino, um médico. Então é uma classe média se revoltando contra a péssima gestão do governo regencial, as péssimas condições para eles e para o resto do povo. Balaiada. A balaiada acontece no Maranhão de 1838 a 1841. Aqui, de novo, temos pobres, escravos e quilombolas. Eles causam desordem social. Então, o que acontece na balaiada? O povo não chega a assumir o poder. Eles lutam contra o poder regencial, mas eles não assumem o poder da sua província, a província do Maranhão. Eles causam desordem social. O que é causar desordem social como forma de revolta? Saques, pilhagens em fazendas, em comércios, para chamar a atenção para um problema. Qual é o problema? As péssimas condições em que eles viviam, a desigualdade enorme existente no período e a exploração de escravos, de indígenas, que acontecia nessa época. Então, aqui de novo, a gente tem o povo se rebelando e o que acontece quando o povo se rebela? Eles são reprimidos, certo? A elite agrária com a elite nobre, ou seja, regressistas com os progressistas, se unem e reprimem essa revolta. A gente tem um destaque, ela foi duramente, o líder na repressão foi o Barão de Caxias, que a gente conhece como Duque de Caxias, que né, a gente vai receber o título de Duque, mas aqui ele era só Barão ainda. Bom, depois a gente tem a Farroupilha. A Farroupilha recebe um destaque especial nos vestibulares, ela costuma cair isolada do regencial, né? Então, características específicas dela enquanto revolta. Então, a gente vai dar um destaque maior para ela. Bom, ela acontece de 1835 a 1845. São 10 anos de revolta. Mas não sei se revolta é o termo certo, porque ela chegou a ser uma verdadeira guerra civil, a maior guerra civil que já aconteceu no território brasileiro. Como a gente pode ver ali pela data, que ela chega a invadir uma parte do segundo reinado. Então, quando começa o segundo reinado da Farroupilha, ainda está acontecendo. Bom, quais eram as reivindicações? Quem são os farroupilhas, os farrapos? São os liberais da província do Rio Grande do Sul. Atenção, quando eu falo província do Rio Grande do Sul, eu não quero dizer o estado do Rio Grande do Sul, porque a província do Rio Grande do Sul também incluía Santa Catarina, como a gente vai ver com o desfecho da revolta. Bom, quais eram as reivindicações? Sendo liberais, que eram os revoltosos, eles queriam maior autonomia, uma maior descentralização. Essa maior autonomia também consistia em revogar o decreto da Regência Una, que tinha previsto que o governador de cada província brasileira seria escolhida pelo regente. Então, o que seria isso? Seria uma nomeação de um estranho, uma pessoa alheia à província, para governar a mesma. Então, eles eram contra essa nomeação, a favor de uma maior autonomia, e aquilo que todo mundo conhece, eles eram contra os altos impostos que estavam sendo cobrados sobre o charque, sobre a carne do sul. Bom, esses altos impostos impediam que o charque da província do Rio Grande do Sul pudesse concorrer com aquele da Argentina ou do Uruguai de forma leal. Então, eles estavam sendo muito prejudicados com esses altos impostos cobrados pela regência na tentativa de arrecadar mais dinheiro para a própria regência, mas que desfavorecia os farroupilhos. Bom, principal característica da Farroupilha: princípio republicano e separatista, muito forte. Então, quando eles falam em proclamar uma república, eles não estão falando só da boca para fora, como, por exemplo, na Sabinada. Não, eles estão falando com um princípio forte, unificado, um princípio republicano e um princípio separatista. Bom, da onde eles tiraram isso? Se a gente for, de novo, para a história geral, a gente vai voltar. Bom, a gente está aqui em 1835. Então, se a gente for para a história geral, o que está acontecendo na Europa? Além das revoluções liberais,
a gente tem na Alemanha e na Itália um encaminhamento para o que vai se consolidar como as unificações desses dois países, da Itália em 61, da Alemanha em 71, um princípio de unificação, um princípio de unificar as províncias e se liberar das potências imperialistas que tentavam dominar essas mesmas províncias. A gente tem aqui duas figuras muito importantes na revolta da Farroupilha, a Anitta e o Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi ainda a gente vai ver de novo, não, eu não vou, vai ser a outra Giovanna que vai dar a unificação italiana para vocês, mas que vai ser uma figura muito importante na unificação italiana, com certeza uma das figuras centrais da unificação italiana, e a Anitta é a sua esposa. Bom, com certeza essas duas figuras foram muito influentes, lutavam por um ideal republicano, um ideal separatista. A sua participação foi essencial para a conquista das reivindicações da Revolução Farroupilha. Então, bom, a partir desse ideal separatista, vão se proclamar duas repúblicas. A República Rio-Grandense, que é o estado do Rio Grande do Sul, e a República Juliana, que é o estado de Santa Catarina. Como eu disse, a província do Rio Grande do Sul engloba esses dois estados que vão se separar em duas províncias diferentes. Eles se separam do Império Brasileiro por esse período de tempo aí de 10 anos. Mas, bom, essa revolta não podia durar para sempre. Vai acontecer um acordo entre o Império Brasileiro e os revoltosos. Esse acordo de Poncho Verde, de 1845, já no segundo reinado, então ocorre uma conciliação entre as reivindicações, né, da Revolução Farroupilha e os ideais do Império Brasileiro. Então, dois estados brasileiros não poderiam se desintegrar do Império. O que acontece? Se reintegra essas duas repúblicas ao Império. Então, esse pequeno período que eles têm de autonomia acaba aqui em 1845. Outro ponto, anistia aos participantes. Nenhum dos participantes é como nas revoltas populares, torturado, morto ou qualquer outra coisa. Anistia total a todos os participantes da Farroupilha. Diminuição dos impostos sobre o charque. Então, uma daquelas reivindicações, as primeiras reivindicações dos farrapos foi atendida, a diminuição dos impostos sobre o charque. Outra coisa, os ideais liberais também são atendidos, direito de escolha do presidente da própria província. E, bom, a Farroupilha faz uma coisa impressionante, que é construir um exército próprio. Então, os revoltosos se organizam em uma estrutura de exército mesmo, que vai ser incorporado ao exército brasileiro, ao exército nacional. Bom, é isso. A gente acabou aqui as revoltas. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Voltar aqui. Bom, então a gente acabou o período regencial, ele acaba em 1840, que é quando acontece o golpe da maioridade e o Dom Pedro II assume o poder. Mas a gente vai deixar para outra aula. Mas o que é importante? O golpe da maioridade acontece por uma necessidade, então não cabia mais tolerar tantas revoltas, tantas tentativas de se separar, e algumas que conseguiram se separar, como a gente pode ver. Então, o golpe da maioridade, ele se consolida como a única saída possível para esse quadro de instabilidade do período regencial. Desculpa. Então é isso, eu espero que tenha ficado bem claro. Eu vou disponibilizar os meus resumos no Drive, eu vou digitalizar, eu vou colocar também algumas listas de exercício. É isso, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar para mim, ou colocar nos stories, que eu vou colocar um quadrinho para mandar dúvidas. Eu espero que tenha ficado bem clara a aula. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.